Tá aí, quero deixar para você os nossos contatos, que são @pgmmenteaberta, é o nosso Twitter, tem o outro Twitter também, @prcharlão, e o e-mail menteaberta@redesuper.com.br. Você pode participar comigo e interagir com a gente mandando um e-mail ou acessando as nossas redes sociais. Rai, seja muito bem-vinda. Obrigada. Rai, a sua história é uma história de superação. Verdade. Não é verdade? Isso. Você experimentou algo que o próprio médico chega a dizer que não tem cura. É. Isso é muito forte, né? É. Como é que foi para você ouvir isso? Foi muito difícil, né, pastor? É uma pergunta assim, desculpa a pergunta, mas é algo que é uma experiência sua, né? Minha. É um momento assim que a gente fica muito abalado emocionalmente, né? O ser humano está preparado para a vida. Mas não para a morte. Mas não para a morte. Então, quando se diz, você tem um problema muito sério, uma doença degenerativa que pode te levar à morte. E não tem prazo determinado para isso. É você esperar a morte chegar. Ou tentar fazer alguma coisa. E naquele momento eu falei, Deus, é só o Senhor. Eu, mãe de 2 crianças, a gente que é mãe pensa nos seus filhos tinham quantos anos? A Isabela tinha 6 anos e o Felipe tinha 3. Meu pai. Eram bem pequenos, né, ainda. E aí eu fiquei, assim, realmente muito abalada. Mas eu confiei no Senhor. Inclusive, eu disse para o médico, olha, eu creio que Deus cuida de mim. Amém. Como é que foi a reação do médico? Porque a gente sempre ouve isso. Tem alguns médicos que não gostam, não é verdade? Porque a verdade é que muitos médicos, eles não creem no poder de Deus. Eles creem no poder da medicina. E parece que nós estamos duvidando do poder da medicina ou da capacidade deles, né? Parece que a gente quer atribuir a outro a capacidade que eles têm. Né? Mas, na verdade, a gente sabe que a capacidade deles veio do Senhor. Ai, que bom. Né? E aí ele ouviu isso e qual foi a reação? Ele ouviu, aí ele falou assim, tá bom, então Deus vai fazer alguma coisa? Tudo bem, então deixa eu te falar. A sua doença leva à morte e não tem cura, tá bom? Ela não tem cura. E a gente pode tentar fazer uma coisa, Rai. Nós vamos fazer um procedimento cirúrgico, porque não existe medicamento que paralisa essa doença. Então, nós vamos tentar fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia, você pode até morrer durante a cirurgia, porque nós vamos mexer na junção do bulbo com o encéfalo. Porque a gente vai precisar mexer nessa área. Você nasceu com uma malformação, essa malformação se chama Arnold-Chiari. Quer dizer isso... Que é essa seringomielia. Seringomielia. A doença da coluna, da medula espinhal. É entre o pescoço e a cabeça? Sim. É uma vértebra da coluna? Não. Na verdade, o meu crânio era pequeno. Então, o líquido encéfalo-raquidiano tinha dificuldade de circular dentro da minha cabeça. Né? Porque ele sobe, né? Ele amortece o cérebro. Né? Essa função do líquido também. E aí ele volta, né? E aí o que acontecia? No meu caso, não ia lá para lá direito, né? Para o cérebro direito. Então, o que aconteceu? A minha medula começou a formar cistos, que é a seringomielia. E no decorrer dos anos, porque inclusive eu não sabia que eu tinha essa malformação. Foi devido às quedas que você tinha, que você descobriu? Sim, porque foi assim, eu comecei a sentir muitas dores nos braços, né? Tanto que eu fui operada 3 vezes, os punhos, né? E os médicos... Essas 3 cirurgias que você, pelo qual você foi submetida, não foi na coluna? Não, a coluna foi uma. Foi no braço? Foi nas mãos. Nas mãos? Sim. Por dores? Por dores intensas. Eu sentia muita dor, pastor. Mas ainda então não era diagnosticado essas... Não. Síndrome de Chiari? Não era diagnosticado ainda. Né? Aí diagnosticaram como síndrome do túnel do carpo, uma compressão no nervo, né? Que fica aqui entre a mão e o braço. Então, foram feitas as cirurgias. E mesmo fazendo as cirurgias, eu continuei sentindo muitas dores e também choque. Comecei a perder o jogo das mãos. Minha mão começou a atrofiar. E aí, com o passar dos anos, né, que foram 3 anos, cirurgias consecutivas, cada ano foi uma. E 3 anos você sentindo dor? 3 anos sentindo dor dia e noite. Tomando medicamentos fortes para dor e nada resolvia. Até que eu comecei a cair.
Eu estava em pé, de repente eu ia no chão. Caía. Caía. Do nada. E aí, então, eu procurei um médico, ele falou, olha, nós vamos fazer novamente o exame e eu preciso que você faça com o médico que eu te indicar, por favor, né, e pra gente ver o que está acontecendo. Então, quando eu fiz esse exame, o mesmo que eu já havia feito anteriormente, foi diagnosticado, então, que existia uma compressão na minha medula, a nível da cervical, da coluna cervical. Então, foi pedida uma ressonância magnética, onde diagnosticou a doença. Uma doença rara, pouco comum, a síndrome de Arnold-Chiari, como também a seringomelia. E daí em diante, então, começou aquele processo, né, de correr atrás de médico para poder ver quem faria minha cirurgia, porque não são todos os médicos que operam, né, nesse caso. É um especialista mesmo. Um especialista, um neurocirurgião, né, especialista, e até nisso o Deus Senhor providenciou tudo de uma maneira maravilhosa. Agora a gente vê você falando assim com convicção e a sua fé te ajudou muito nisso. Até o momento quando o médico traz o diagnóstico a você, você traz uma resposta, não, o meu Deus é fiel e Ele vai cuidar de mim e eu vou superar isso. Sim. Mas isso é uma história, porque você teve a sua experiência com Deus. Você teve a sua experiência com Deus com quantos anos? Olha, a minha primeira experiência com o Senhor foi quando eu aceitei Jesus, aos 8 anos de idade. Ainda criança. Ainda criança, né? Eu nasci num lar cristão, glória a Deus. Desde pequenina, eu fui ensinada a amar ao Senhor. E é muito profundo, sabe? A gente ter esse aprendizado desde a infância, quando os pais ensinam os filhos. Né? Então, a minha mãe, ela é uma mulher de Deus. E ela o tempo todo, né, sempre nos ensinou a amar o Senhor. Ela te ensinou no caminho que você devia andar. Junto, sabe? Bem juntinho com a gente. Que legal. Nós somos 11 irmãos. 11 irmãos? 11. Desculpa assim o espanto, 11 irmãos? 11. É porque hoje a gente não vê família grande. Verdade, mas é uma bênção a nossa família. É quase um irmão para cada mês do ano. Verdade. Aí Natal se reúne todos. Na verdade a gente já tem um, sabe, para completar os 12 meses. Porque acabou agregando a família, mais um, né? Nós temos mais um irmão de criação. Então são 12. Que eu amo muito, então, contando assim, são 12. Que legal. Então, assim, eu tive a minha experiência muito cedo. Aos 9 anos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, dom de falar em línguas. Sim. Né? Eu me lembro que foi no ensaio de coral. Minha mãe ensaiava o coro da igreja. E naquela época, né, alguns anos atrás... Pouco tempo. Pouco tempo, né, pastor? Você está com 20 e poucos anos. Obrigada. As crianças, assim, normalmente as crianças iam com os pais para os ensaios e as crianças, é muito comum as crianças ficarem brincando, né, ao redor da igreja, correndo para lá e correndo para cá. E nós, então, falamos assim, vamos orar? Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo? Né? Isso foi na década de 80 e foi um mover de Deus naquela época. Eu lembro. Né? Eu lembro das histórias, porque eu não lembro. Foi um mover de Deus. Foi uma coisa maravilhosa, foi um tempo de avivamento mesmo. Então, nós ajoelhamos no templo, porque o coral ensaiava atrás do templo, tinha uma sala para o coral. E nós ajoelhamos dentro do templo e começamos a orar. E pediu a Deus. E ficamos ali pedindo, Senhor, batismo com o Espírito Santo. E olha, a única coisa que eu me lembro foi quando eu abri os meus olhos. O coral todo estava ao nosso redor. Vocês passaram tempos e tempos ali orando e nem perceberam. Sim, não percebemos. E a gente tinha aquela sensação, pastor, tão linda, tão maravilhosa, de estar flutuando. Sabe que é a sensação gostosa, assim, de estar flutuando mesmo na presença do Senhor. E aí todos começaram a falar, eles foram batizados com o Espírito Santo, as crianças foram batizadas com o Espírito Santo. E aquilo nos encheu de muita alegria. Então, assim, aí foi passando o tempo. E a gente, assim, cada vez mais próximos do Senhor. Aquela experiência nos firmou diante de Deus, na presença do Senhor. Então, é muito importante a gente, assim, estar ensinando para as crianças buscar o batismo do Espírito Santo, serem cheias do Espírito. Buscar a presença de Deus desde pequeno. Buscar a presença de Deus desde pequeno, porque isso fortalece, isso faz a diferença na nossa vida quando nós enfrentamos problemas difíceis, mas nós sabemos a quem recorrer. Amém. E foi muito bom para mim. Aí a gente faz um pulo dessa época para agora e isso te fortaleceu. Muito. Por isso essa reação quando o médico diz, olha, não tem cura e isso pode te levar à morte, você vai morrer. Mas naquele momento, toda essa história que você havia construído desde a sua infância até esse momento,
Ou seja, isso te deu força. Sim. Você tinha chão para pisar. Sim. O médico não tirou o seu chão. Não. Ele mexeu, não é que ele mexeu com a pessoa errada, mas ele disse assim, ele disse algo que ativou a sua fé. Com certeza. Porque muitas vezes a gente também na nossa caminhada cristã, a gente parece, em alguns momentos, estar com a nossa fé paralisada, posso dizer assim, né? Quando né? fria. A Bíblia fala de alguns que vão apagando o Espírito Santo dentro de si. Parece que você está assim, mas quando acontece algo, você percebe que não. A fé está presente, A ela fé é está viva. presente e viva. Ela não está paralisada. Aleluia. Ela está sendo fortalecida. Como é que os filhos ficaram, Rai? Como é que seu esposo ficou? O meu Nesse esposo, momento? a atitude dele foi como a minha. O Senhor está no controle. As crianças ficaram um pouquinho assustadas. Até Porque mesmo pela idade não tem razão suficiente para entender, não né? tem. Mas nós precisamos explicar. Olha, a mamãe vai passar por uma cirurgia. Né? E a mamãe vai ficar careca. Ah, careca por quê? A cirurgia era aqui, teriam Sim, que raspar teria a sua que cabeça raspar a cabeça toda. Né? Mas Deus é tão lindo, pastor. E Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, que não precisou de ficar careca totalmente. Sabe por quê? Você vê só emulcando aqui. É porque ainda, né, antes até 2 dias antes de passar pelo processo cirúrgico, o médico disse que teria que tirar o cabelo. Mas naquela noite que eu orei, que antecedeu a cirurgia, que o Senhor falou poderosamente ao meu coração, Deus também falou poderosamente no coração do médico. Porque quando eu cheguei no hospital de manhã, ele disse para mim, olha, Rai, essa noite eu pensei muito e eu decidi que eu não vou tirar essa cabeleira linda que você tem, não. A gente vai dar um jeitinho para você não perder seu cabelo, tá bom? Eu vi no seu testemunho, isso não foi ideia dele, foi Deus que colocou no coração dele, né? Foi. Quer dizer, ideia dele, mas assim, Deus uniu as coisas e... Com certeza, é porque Deus cuida de nós. Sim. É incrível, toda mulher tem uma vaidade. As mulheres, elas gostam do cabelo, é natural isso, né? A gente gostar do cabelo. E eu tinha um cabelo longo, muito bonito. O homem também gosta, mas às vezes acabando, então... Ai, ai. E aí, então, ele decidiu que não cortaria meu cabelo todo, não tiraria tudo. Então, ele tirou somente a parte que era necessária. Uau! Né? E preservou meu cabelo. Um carinho do médico com você. Sim. Mas representa também um cuidado de Deus para com você. Cuidado de Deus comigo. Agora, como é que foi? Porque eu vi aqui que você estava lendo a Bíblia e abriu aleatoriamente. Vou te contar como foi. E fez uma pergunta. Vou te Aí, contar. antes de você contar, você chegou em algum momento a perguntar assim, Deus, por que isso, Deus? Porque às vezes a gente questiona, né? Para que isso, Deus? Tem tanta gente aí, por que você não colocou em outro? Por que você deixou para mim? Por que eu fui escolhido? Como é que foi lidar com isso, você e o pai, nesse momento? Tá bom. Eu tive um momento de questionamento com o Senhor e foi incrível que eu não perguntei a Deus por quê. Para quê? Para quê, Deus? Eu preciso entender, né? Para que está acontecendo isso? Porque até o momento eu não estou entendendo. E foram dias de oração, pastor, em que Deus se calou. Você não teve resposta? Não. Não tive. Foram semanas de oração. Né? E eu pedi a Deus uma resposta. E o Senhor estava em silêncio. E isso gera no nosso coração uma ansiedade. É verdade. Gera no nosso coração. Quem já passou por um momento assim de dificuldade na questão da saúde sabe, isso gera uma ansiedade. E aí eu ficava o tempo inteiro, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Deus, tira a minha ansiedade. Senhor, fala comigo. E eu pedi o tempo inteiro, Deus, para tirar a minha ansiedade e falar comigo. Olha a ansiedade aí. Mas Deus foi trabalhando em silêncio. E a igreja se moveu em meu favor também. A igreja teve um papel fundamental também aí. De suportar você, de me suportar amparar. No sentido de suporte, né? Sim, de te apoiar. Sim. A igreja se levantou para me ajudar em oração. Irmãos se levantavam pelas madrugadas para orar por mim. A oração muda tudo, né? Muda. Eu tenho experimentado isso. A oração muda tudo. Muda. Tudo. Pastor, a oração é a porta da nossa entrada. Em todos os lugares, em qualquer momento, em qualquer situação. A oração é tudo. É a chave. É a chave da nossa É vitória. a chave, a porta, a entrada, a saída, tudo.
É. Tudo se move pela oração. Sim. O sol parou pela oração, a terra parou porque alguém orou. Né? Mas E e, Deus... e o momento ali que Deus falou? Isso. Esse momento foi, assim, inusitado. Deus usa cada lugar para falar com a gente. Né? E Deus usou o banheiro para falar comigo. Estava no banheiro. Sim. A madrugada que antecedeu a cirurgia, os irmãos tinham marcado de orar por mim às 2 horas da manhã. Aí eu pedi ao meu esposo que colocasse também o relógio para despertar, porque eu queria orar. E aí ele colocou, e no momento que o relógio despertou, eu pedi que ele me ajudasse a chegar ao banheiro, que eu estava sentindo minhas pernas ainda fracas. E aí ele me ajudou, me colocou sentada lá, eu levei a Bíblia e falei com ele, olha, agora esse é o meu momento com o Senhor. Então, você só vai bater nessa porta quando eu te chamar, não me interrompa. Porque Ali é o meu foi o momento seu com quartinho Deus. de oração, Foi. é o que você tinha, né? Foi naquele momento. E ali, eu assentada, eu comecei a orar. Comecei a orar e disse, Deus, eu aprendi desde pequenina que o Senhor realiza milagres. Deus, eu li na Tua palavra que o Senhor abriu um mar vermelho para o povo de Israel passar e eles passaram a pés enxutos. Senhor, Tua palavra também me diz que Daniel estava ali na cova dos leões e nenhum deles fizeram nenhum dano a Daniel porque o Senhor fechou a boca dos leões. Deus, o Senhor foi aquele que alimentou Elias naquela caverna. Deus foi o Senhor também que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Deus foi o Senhor também que abriu as portas das prisões, né, para que Pedro saísse. O Senhor fez aquele terremoto e aqui aquelas cadeias, aquelas correntes que prendiam Paulo e Silas na prisão, elas também caíram. Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de ouvir a Tua voz. O Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é o mesmo, o Senhor nunca mudou. E eu aprendi isso e eu creio nisso. E então, naquele momento, eu orando, eu pedi ao Senhor uma coisa. Deus, agora eu quero que o Senhor coloque nos meus lábios todos os hinos de adoração que o Senhor quer ouvir de mim essa noite. Porque se amanhã de manhã o Senhor quiser me levar para a glória, em vida eu te adorei. Eu precisava adorar. Eu senti naquele momento a necessidade da adoração, de adorar, de exaltar. Então eu comecei. E você lembrou a Deus de tudo que Ele já fez, Sim, né? eu tinha que lembrar o Senhor dos feitos dele, apesar que não precisa ser lembrado, Ele sabe. Mas traz minha memória. Traz a memória aquilo que me dá segurança. Tem um texto de Isaías que para mim é um texto que é o meu mente aberta, vamos dizer assim, quando Deus diz assim, vinde, entremos juntos em juízo. Apresenta-me as suas razões, Charles, para que eu possa te justificar. E foi isso que eu fiz. Apresentei ao Senhor. Porque eu trazia à memória aquelas palavras, tudo aquilo que eu tinha aprendido na palavra de Deus me trazia segurança. Não que Deus precisa ser lembrado, mas Não. você mostrou para Ele, Deus, aqui o Senhor fez isso, o Senhor fez isso, o Senhor fez isso. E se Ele é o mesmo, E Ele Ele faria também meu favor. Então eu comecei a adorar, pastor. Adorei a Deus como se fosse a última vez que eu adorasse. Adorei. E um dos últimos hinos que eu adorei ao Senhor, que eu me lembro, foi o hino da Ana, aquele que diz, quem é este que faz o mar se acalmar? Então eu comecei a adorar a Deus com esse hino. E lembrando, né, de tudo que o Senhor tinha feito. E cessou a adoração no meu coração. Parou. Ficou tudo tão calmo. Aí eu senti que Deus queria falar comigo. Nesse momento eu peguei a minha Bíblia e abri. Dentro do banheiro? Dentro do banheiro, pastor. Sentada lá dentro. E foi um momento maravilhoso. Foi uma experiência única. Né? E quando eu abri aquela Bíblia, e que o Senhor começou a responder para mim, Isaías 43, né? Dizendo que eu sou o mesmo. E Deus estranho nunca houve entre vós. Né? E eu comecei a ler aquele texto e aquela palavra, pastor, ela foi saltando diante de mim. Palavra viva. Ela vinha ao meu encontro. E eu comecei a tomar posse daquela palavra e no final do texto diz, operando eu, quem impedirá? Eita, Uau! momento. Nossa! Era o que você precisava. Era o que eu né? precisava. Era a resposta que eu buscava há semanas e não tinha. Naquela madrugada, o Senhor me deu. E até com esse termo, né? Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Às vésperas de uma cirurgia. Sim, uma cirurgia tão delicada
né, que poderia trazer tantas Sequelas. E ali você teve a segurança e a certeza de que Deus estava com você. Total. E aí a operação foi um sucesso. Foi. A gente vê a sua postura sentada aqui, que você não tem nenhuma sequela. Não. Porque eu mesmo fico encostado, mas você está assim, até me falou, né? Posso sentar com a coluna ereta, porque é o jeito que eu gosto de sentar. Sim. E hoje o médico disse que você teria problema em mexer o pescoço, você não tem problema nenhum, mexe para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Sim, porque ele disse, olha, Rai, nós removemos a vértebra da articulação, então foi a sequela mínima que você ficou, minha filha, diante de tudo que nós imaginávamos que você pudesse ter, né, de sequelas, você não vai mexer mais o pescoço, nunca mais. Eu olhei para ele e disse, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, mas Deus não me falou isso. E então ele disse, olha, mas não tem jeito, tá bom? Agora eu vou te ensinar, você vai fazer agora você vai passar por uns momentos de terapia, vai fazer fisioterapia. De adaptação para ficar imóvel. De adaptação para ficar imóvel, né? Para você saber quando as pessoas te chamarem. É só você virar o corpo todo, Rai, não tem problema. Né? Isso é muito tranquilo. É interessante, a gente não consegue imaginar. E aí eu falei, Deus, robô não, Senhor. Robô não, o Senhor não me disse que ia ficar robô. Né? É verdade, robô. Robô, né? Você... Pra cá. Sim. É incrível tanto que é importante essa nossa mobilidade. Né? É mesmo. A gente tem que valorizar, né? Tem que valorizar cada detalhe, viu, pastor? Nós não valorizamos os detalhes do nosso corpo. Quando tem uma torcicolo, a gente já fica desorientado. Aí imagina você, né? Ficar ali com aquele pescoço duro. E aí, então, começou aquele processo. Comecei a fazer as fisioterapias e clamando ao Senhor. Deus, eu vou mexer meu pescoço, porque o Senhor disse que operando eu, quem impedirá? E aí você foi fazendo esforço e Fui fazendo esforço. Te confesso que não foi fácil. Doía demais. Não ia, entendeu? Quando eu ia fazer isso aqui, não funcionava, pastor. Mas o pescoço não descia de jeito nenhum, não tinha jeito de olhar para baixo de jeito nenhum. E aí eu continuei tentando, esforçando. Com fé. Com fé. Com fé. E aí, quando eu menos assim esperava, eu já estava, sim. Olha. Não. Sem você perceber. Sem perceber, comecei. milagre. Os meus movimentos começaram a voltar. E aí... Hoje você é a mesma mulher. Sou. Mas depois de uma experiência, não vou falar que te fortaleceu, porque você já era forte naquele momento. Hoje você conta a experiência de como é ser forte e fraco, né? Sim. Na nossa fraqueza nós encontramos força. Mas a gente tem até o nome desse programa, que é o Mente Aberta. Passou muito rápido o nosso tempo, né? Já praticamente acabou. Uau! Mas eu queria que você... O que é o Mente Aberta? É a gente ver a vida ou algum fato de uma nova perspectiva. Aquilo que muda, aquilo que faz a nossa mente abrir e ver um horizonte novo que não víamos antes, porque éramos bem assim fechadinhos. Quando foi o seu momento e o que é o seu momento mente aberta, Rai? Pastor, o meu momento mente aberta é reconhecer o poder que há no nome de Jesus. E quando eu reconheci mesmo esse poder... Porque você experimentou. Eu experimentei o poder de ter sido curada. E a partir deste momento eu comecei a ver a vida de uma outra maneira. Ver a vida na ótica de que Deus me ama, Deus ama a todos. E Ele quer cuidar de cada um de nós. Né? Então esse momento foi muito precioso para mim. Então eu comecei a perceber que as pessoas são mais importantes. Do que as coisas. Do que as coisas. A gente ouve muito, aprende isso, mas experimentar é diferente, né? Sim, porque a gente tem uma vida muito ativa, trabalhando, né, muito. É verdade. E muitas vezes o trabalho da gente fica no lugar de pessoas. E não pode. Então hoje você reconhece isso. Reconheço. E hoje você tem uma vida maravilhosa. Ai, e glória que bom que você está ensinando tantas crianças ali na Igreja Batista da Lagoinha. Eu tenho uma vida maravilhosa. O Senhor me concedeu a honra de poder estar trabalhando ali na igreja, cuidando das crianças, né, preparando ali as lições bíblicas para eles. Contando a sua história com alegria. Contando a minha história, eles podendo ver que o Deus que eles estão servindo hoje é o mesmo. É o mesmo Deus que operou na Bíblia. É o Deus que opera hoje. Ai, que bom, Rai. Isso é maravilhoso. Fico feliz de conhecer você, assim,
um pouco da sua história eu já conhecia, você teve o testemunho no Jornal da Igreja, né, que é o Sim. Atos, mas de presenciar a gente conversando, contando a sua história, e eu sei que tem muita gente também que está impactado com a sua história. Muito obrigado, eu sei que quem quiser te conhecer mais, é só te procurar lá na Igreja Batista Lagoinha. Exatamente. Lá no Ministério Infantil. No MCJ, MCJ. né, junto com a pastora Isildinha, e vai Tá ser um seu prazer. e-mail aí na tela, que é Glauci Silva Araújo. silvaaraújo@yahoo.com.br. Exatamente. Então pode mandar e-mail para Rai, Isso. pode mandar e-mail, pode interagir com ela, ela vai ter o maior prazer em responder e quem sabe, né, convidar você para contar esse testemunho tão lindo. Amém. E a sua história. Amém. E aquilo que é um momento de transformação. Amém. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu Deus que te abençoe agradeço. muito lá e que as crianças aprendam assim como você, andar no caminho certo, como você sempre andou. Amém. E você que está em casa, a vida é assim, né? A gente supera a cada dia. Eu comecei falando sobre superação no programa e superação é algo que precisa fazer parte da nossa história. Eu sei que a cada dia, a cada manhã, nós temos que superar o ontem. Ele pode ter sido maravilhoso e hoje nós vamos superar para que seja melhor. Ele pode ter sido terrível, mas isso não pode nos parar. A superação faz parte das pessoas que têm fé e acreditam que algo novo pode acontecer. Mesmo que ontem tenha sido maravilhoso, hoje pode ser melhor. Mesmo que ontem tenha sido terrível, hoje pode ser melhor. Então não vamos parar, vamos superar, vamos andar com firmeza e ter princípios e valores que nos apontam a isso. E Deus é o único que não muda, jamais mudará, então Ele é o melhor caminho para a gente escolher. Beijo para você, fique na paz, que você tenha a cada dia mais uma semana e um dia abençoado por Deus. E olha, quero agradecer aí a Templon e a Dexol por esses móveis tão lindos aqui no Mente Aberta e quero desejar a você também que tenha um momento de abrir a sua mente e ver coisas novas, que Deus pode fazer assim. Beijo para você, até o próximo Mente Aberta aqui na Rede Super com uma proposta: inspirar você a ser melhor a cada dia.